maiores segredos, mistérios que existem na Bíblia, que é o ritual da novilha vermelha. Então a gente vai falar dele e a gente vai comparar com a crucificação de Yeshua, porque vai fazer todo sentido. Fica aqui que você vai deixar, vou deixar você pensar também, mas eu vou dar os pontos. O sacrifício da novilha vermelha, ele acontece em números, ele é um mandamento, que ele é um roqui que não tem explicação lógica, tipo assim, a gente não tem que entender o porquê, ele existe, ele foi ordenado, mas a gente não tem que entender porquê. Mas muitos estudiosos tentaram entender o porquê, porque tem mistério, tem os porquês, Deus não faz nada aleatoriamente, então tudo que ele dá de passo a passo tem um motivo. Então, tá, não é por acaso que ele coloca isso no Pentateuco, né, em números. Então, tem motivo. Então, eles estudaram, e aí, se falta revelação, não dá. Que tem que ter a revelação de Deus ali do ponto que eu vou chegar e eu vou tentar explicar. Então, esse mandamento da ovelha vermelha, os estudos chegaram à conclusão que ele pode resumir todas as outras leis. Guarde isso e lembre do que Yeshua falou, como pode ser resumido os mandamentos quando perguntaram para ele. Ele resumiu em amor. Então, o resumo das leis é em amor e muitos concordam que a novilha vermelha, também resume. Então, estão conectados. Esse mandamento tem a ver com amor. Vai entender por quê. Esse é o único sacrifício cuja única função era tirar a impureza da morte de uma pessoa. Quando existia o templo, seja ele no deserto ou depois na construção, que hoje não existe, existiam sacrifícios para tudo, de holocausto, para agradecer, para perdão de pecados. Eles aconteciam conforme a necessidade, uns eram todos os dias, então era normal. Mas esse da novilha vermelha era muito raro acontecer, tanto que até a destruição do templo aconteceram 9. Apenas 9, porque novilha vermelha não nasce toda hora. Tipo, é um negócio que é totalmente uau, nascer uma novilha vermelha, entendeu? É muito raro. Deus só coloca quando ele quer. Então não é toda hora que tem esse sacrifício. Aí vamos aos passo a passo e eu já vou trazer, junto com o que eu quero linkar, que é a crucificação de Yeshua, para você ter o mesmo pensamento que eu no final, né? Enfim. Mas um outro conceito aqui que eu esqueci rapidinho é que a gente tem que lembrar que na época do templo existia o conceito de impureza e pureza. E é um estado que a pessoa possui, e estado ele passa, ele não era um pecado. Ser impuro te tornava não apto a entrar no templo. Então, se você estava impuro, você não podia entrar. Se você estava puro, você podia entrar. O que é esse negócio de impureza? E esse da novilha vermelha é justamente quando a pessoa toca num corpo desfalecido, isso era considerado uma impureza, e o único jeito de curar essa impureza e ficar apto novamente era através do sacrifício da novilha vermelha. E é misterioso mesmo. E o que mais de impureza podemos ter de exemplo? O fluxo menstrual era uma impureza, deixava você impuro de entrar por uns dias. Fluxo noturno masculino também. A mulher, depois de ter a criança também. Então, era coisas, estados passavam, tá? Então, depois que esse estado passava, a pessoa podia estar apta novamente, diferente de um pecado. Então, esse sacrifício requer uma novilha vermelha, sem defeitos, que nunca tenha vindo nenhum jugo sobre ela. E o que é Yeshua? É, 2 Coríntios 5:21, sem defeito, nunca levou jugo. O vermelho, né? Como eu falei, se estuda tudo tem um porquê. Por que vermelho? Vermelho vem em hebraico, que é Adon, que vem de Dan, de sangue, e as raízes da palavra, né? E Adão, o homem, o Adão, que foi formado do barro vermelho. Show? Segundo mandamento desse
da Novilha Vermelha. Tem que ser fora do arraial, fora do acampamento, e asperge de 7 vezes o sangue. Esse aqui eu preciso de especificar, mas eu acho que deixa eu só confirmar, que é em direção, na frente da tenda da revelação. E em Hebreus 13, 11, 13, né? Jesus também padece fora do portal de Jerusalém, fora do arraial, da fora de Jerusalém. Terceira parte, queima por inteiro, todo o sangue é consumido no fogo. Então, vários sacrifícios, ele não era consumido totalmente, poderia comer, o sacerdote podia comer carne depois, mas nesse caso, tudo é queimado, 100% queimado. Fica aí, tá? 100% queimado. Depois a gente tem 3 elementos que são jogados junto no fogo da novilha vermelha, que é o cedro, o isopo e a lã escarlate. O que a gente teve no cedro? A gente teve a cruz. Escarlate, a gente teve o manto vermelho colocado sobre Yeshua pelos soldados romanos. O isopo, que é igual ao vinagre, foi colocado num ramo que ergueu-se a esponja com vinagre na boca de Yeshua. Tô só falando, vamos lá. Aí a gente tem que as cinzas e a água. Então, dessa queimação, fazia a mistura ali com a água e cinza, que ficava chamado de água da separação e se aspergia com um molho de isopo. Então, essa água da separação. A gente tem. Se fala, é muito curioso esse aqui, eu confesso que eu fiz assim, uau. Em João 19, 34, ele fala que Yeshua saíram sangue e água quando ele foi cortado do lado. Sangue e água. E aí, a última parte desse sacrifício da novilha vermelha é um paradoxo. Esse aqui não tem lógica, entre aspas. Mas quem aspergia era aspergido sobre si o sangue, ficava puro. E o sacerdote que fazia todo esse ritual, ele ficava impuro. E o ápice desse ritual era no terceiro dia. Então, no terceiro dia, a pessoa ali se purificava, mas apenas no sétimo se tornava puro. Então, por mais que ele acontecesse no terceiro dia, a finalização é no sétimo dessa pureza, entendeu? Pensativo, né? Pensativo. O que mais nós temos aqui? O paradoxo em Yeshua. Aquele, está em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conhece pecado, Deus o fez pecador por nós. E aí, o negócio das cinzas também. Em Hebreus 9, 13, 14. Se as cinzas já purificavam, quanto mais o sangue do Messias. E aí, gostaram desse mistério? Pra mim é claramente, tá? Mas esse eu acho que acredito que ser uma revelação que alguns podem estudar e não enxergarem, porque revelação é de Deus. Mesmo o texto é apresentado a todos, mas a revelação sempre finaliza vindo de Deus. Por isso é hoje. É só isso.